Passa-se agora a mensagem número 59 de 2015, não terminativo. Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o artigo 84, inciso 14º, 52, inciso 3, a linha E 128, parágrafo 1º da Constituição Federal, o nome do senhor Rodrigo Janot Monteiro de Barros, para ser reconduzido ao cargo de Procurador-Geral da República. Autoria: Presidência da República. Relatoria: Senador Ricardo Ferraço. Com a palavra ao senador Ricardo Ferraço para fazer a leitura de seu parecer. Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores senadores, por intermédio da mensagem de número 59, e nos termos do artigo 52 da Constituição Federal, Sua Excelência, a Presidente da República, submete à consideração do Senado Federal o nome do senhor Rodrigo Janot Monteiro de Barros para ser reconduzido ao cargo de Procurador-Geral da República. O referido artigo 128, parágrafo 1º da Constituição Federal, estabelece que o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta do Senado Federal para mandato de 2 anos, permitida a recondução. Por sua vez, o artigo 52, terceiro E da Lei Maior, atribui a esta Casa competência privativa para aprovar por voto secreto, após arguição, em sessão pública, a escolha do chefe do Ministério Público. O artigo 101, segundo I do Regimento Interno do Senado Federal, de sua parte, confere a esta comissão competência para emitir parecer sobre indicações dessa natureza, obedecendo ao rito prescrito no artigo 383. O indicado senhor presidente nasceu na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, em 15 de setembro de 1956, onde bacharelou na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais em 1979. Na mesma instituição, Sua Excelência se tornou especialista em Direito Comercial em 1985 e mestre em Direito em 1986. Em seguida, na Escola Superior de Estudos Universitários e Aperfeiçoamento Santa Ana, em Pisa, Itália, nos anos de 87 a 89, concluiu especialização na área de concentração, meio ambiente e consumidor. O indicado iniciou a sua vida profissional como advogado autônomo de 1980 a 1984. Nessa época, de 81 a 84, foi professor assistente de Teoria Geral de Processo e de Títulos de Crédito na Faculdade de Direito Milton Campos, em Belo Horizonte. Ingressou no Ministério Público Federal mediante concurso público, tendo tomado posse no dia 1º de outubro de 1984, no cargo de Procurador da República. No Ministério Público, exerceu a função de Procurador-Chefe Substituto da Procuradoria da República no Distrito Federal no período de 1984 a 1987 e, posteriormente, Coordenador do Meio Ambiente e dos Direitos do Consumidor da Procuradoria da República de 1991 a 1994. Ocupou ainda o cargo de Secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça no ano de 94 e foi professor titular de Direito Processual Civil da Universidade do Distrito Federal até 1995. Em 1993, Sua Excelência foi promovida ao cargo de Procurador Regional da República e, em 2003, ao cargo de Subprocurador-Geral da República com atuação perante o Supremo Tribunal Federal.
Como Procurador-Geral da República, também exerceu a função de secretário-geral do Ministério Público Federal de 2003 a 2005, coordenador-geral do Centro de Pesquisa e Segurança Institucional do Ministério Público Federal em 2006 e diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público da União de 2006 a 2010. Sua Excelência foi ainda membro do Conselho Superior do Ministério Público Federal, eleito para os mandatos de 2005 a 2007, 2010 a 2012 e de 2012 a 2014, e membro da 7ª, 3ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal em diversos períodos. No âmbito corporativo, foi presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR, mandato eletivo que exerceu de maio de 95 a maio de 97, e presidente da Associação Ibero-Americana de Ministérios Públicos de 2013 a 2014. O indicado é autor de diversos artigos publicados no Brasil e na França, da revista francesa Petit Affiche, e de O Caso Embraer, publicado no volume 3 de 93 da revista Atualidades Jurídicas em Belo Horizonte. Indicado para exercer o cargo de Procurador-Geral da República em 19 de agosto de 2013, pela Excelentíssima Senhora Presidente da República, o Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros submeteu-se à sabatina no dia 29 subsequente, quando teve o seu nome aprovado por 22 votos favoráveis e 2 contrários na Comissão de Constituição e Justiça. Encaminhada ao plenário, a indicação foi aprovada no dia 10 de setembro de 2013, com 60 votos favoráveis e 4 votos contrários. Sua Excelência foi nomeado Procurador-Geral da República no dia 12 subsequente, encontrando-se em exercício do cargo. Como Procurador-Geral da República, é presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, na forma do inciso 1º do artigo 130-A da Constituição Federal. Finalmente, vale registrar que o indicado submeteu-se no dia 5 de agosto de 2015 à consulta organizada pela Associação Nacional dos Procuradores da República, com vistas a eleger lista tríplice a ser apresentada à Excelentíssima Senhora Presidente da República como sugestão dos membros do parquet. Nessa consulta, da qual participaram 983 membros ativos e inativos do Ministério Público Federal, o senhor Rodrigo Janot Monteiro de Barros foi o mais votado, recebendo dos 983 membros ativos e inativos, 799 votos. A mensagem de número 59 de 2015 veio acompanhada dos documentos e declarações previstas no artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal e no ato 1º de 17 de outubro de 2007 desta comissão. Primeiro, declaração que não tem parentes seus que exercem ou exerceram atividades públicas ou privadas vinculadas à sua função de Procurador da República. Segundo, declaração que não participa nem nunca participou como sócio, proprietário ou gerente de empresas ou entidades não governamentais. Terceiro, declaração que se encontra em situação regular quanto aos tributos federais e do Distrito Federal, tendo anexado certidões nesse sentido expedidas pelo Ministério da Fazenda e pela Secretaria da Fazenda do Distrito Federal. Quarto, declaração que não tramitam, no momento, ações judiciais nos quais figure como autor ou réu, ressalvadas iniciativas coletivas da Associação Nacional dos Procuradores da República. Quinto, declaração que atuou nos últimos 5 anos perante o Tribunal Superior Eleitoral na condição de Procurador-Geral Eleitoral, perante o Supremo Tribunal Federal na condição de Subprocurador-Geral da República e de Procurador-Geral da República, e perante o Superior Tribunal de Justiça na condição de Procurador-Geral da República.
Sexto, a argumentação escrita em que demonstra ter experiência profissional, formação técnica adequada e afinidade intelectual e moral para o exercício do cargo de Procurador-Geral da República. Diante do exposto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, integrantes da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, considero que suas excelências dispõem de suficientes elementos para deliberação sobre a indicação do senhor Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Com essa leitura, senhor presidente, devolvo a Vossa Excelência o processo para que Vossa Excelência, de forma protocolar, como tem sido o rito formal desta comissão, possa dar vista coletiva e, em seguida, Vossa Excelência possa, seguindo os desdobramentos do rito regimental e constitucional, possa definir a sabatina para que nós possamos receber nessa comissão o doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros e Suas Excelências, os senhores e senhoras senadores, possam fazer a sabatina do indicado para exercer a importante e relevante função de Procurador-Geral da República. É como relato, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Presidente, peço Pela ordem, o senador Collor de Mello. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nos termos do artigo 132, parágrafo 6º, inciso 1, do Regimento Interno do Senado Federal, apresento o seguinte voto em separado sobre a mensagem número 59 de 2015, número 306 de 2015 na origem, mediante a qual a excelentíssima senhora Presidente da República submete à consideração do Senado Federal o nome do senhor Rodrigo Janot Monteiro de Barros para ser reconduzido ao cargo de Procurador-Geral da República. De acordo com o artigo 101, inciso 2 e do Regimento Interno do Senado Federal, cabe a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania emitir parecer sobre a referida indicação, dentro das regras estabelecidas pelo artigo 383. E, nesse sentido, o nosso voto em separado está centrado em uma questão fática, absolutamente fática, a ausência de documentos necessários à deliberação da comissão conforme o regimento. O dispositivo citado traz uma série de exigências que devem ser cumpridas pelo indicado, entre elas, a apresentação de declarações de várias espécies. No caso do inciso 1, a linha B, item 4, está prevista a declaração quanto à existência de ações judiciais nas quais figure o indicado como autor ou réu, com a devida tramitação processual atualizada, igual à exigência encontrada na linha D do inciso 1 do artigo 1º do ato da CCJ número 1 de 2007. Somar desta declaração as demais exigências contidas no artigo 383, resta claro que o espírito da norma é o trazer à luz da matéria toda e qualquer informação comprobatória da idoneidade do indicado, exigida, de resto, pela própria Constituição Federal, no seu artigo 128, caput. Nessa mesma linha de raciocínio, o sentido inverso também deve ser considerado quando se tem ou se omitem informações que possam comprometer a comprovação da idoneidade do indicado, ainda mais para um cargo da relevância como de Procurador-Geral da República. O fato é que nos autos do processado da respectiva mensagem não consta, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, uma série de informações acerca do senhor Rodrigo Janot, mais especificamente sobre as ações análogas àquelas previstas no artigo 383-I-B, item 4. Essa comissão, ou essa omissão do processo, sem dúvida, compromete a acurada apreciação desta comissão sobre o indicado, já que não dispõem seus integrantes dos elementos suficientes para deliberar. Se não, vejamos. O referido dispositivo do artigo 383 fala em ações judiciais. O espírito, é claro, é a existência de todo e qualquer tipo de petição, ação,
que enseje algum julgamento quanto à conduta do indicado, seja na seara pessoal, funcional ou profissional. Nos termos da Constituição, o Senado Federal, assim como seu órgão auxiliar, o TCU, o Tribunal de Contas da União, possuem, dentre suas atribuições, o funcionamento como órgão judiciário. No caso do Senado, a previsão é explícita em todo o capítulo 1 do título 10 do seu regimento interno. No caso do TCU, a Constituição Federal é clara em seu artigo 71, inciso 2, que garante ao tribunal julgar as contas dos administradores e demais responsáveis pelo dinheiro, bens e valores públicos da administração direta e indireta. Pois bem, no âmbito do Senado Federal, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, somente no âmbito do Senado Federal, tramitam 5 petições em desfavor do atual Procurador-Geral da República, todas elas sob análise da Advocacia Geral do Senado para sua instrução. Repetindo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, somente no âmbito do Senado Federal tramitam 5 petições em desfavor do atual Procurador-Geral da República, todas elas sob análise da Advocacia Geral do Senado para sua devida instrução. Já no TCU, tramitam 2 propostas de fiscalização e controle de atos do senhor Rodrigo Janot, à frente da Procuradoria-Geral da República. Ambas já foram aprovadas pela Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal e se encontram sob a relatoria do ministro Benjamin Zimler no âmbito do TCU. As ações em trâmite e não indicadas no processado são as seguintes. No Senado Federal, petição número 2 de 2015, referente à representação denúncia por seletividade e inércia em desfavor do senhor Rodrigo Janot, praticadas no curso de investigações passíveis de enquadramento no artigo 40, crimes de responsabilidade. Itens 2, 3 e 4 da Lei 1079, a lei chamada a Ressurrecta, de 10 de abril de 1950, e no artigo 319 do Código Penal, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Petição número 3, de 2015, referente à representação denúncia por abuso de poder e indução em desfavor do senhor Rodrigo Janot, praticados no curso de investigações passíveis de enquadramento no artigo 40, crimes de responsabilidade, item 4 da Lei nº 1079, de 1950. Petição número 4, de 2015, referente à representação denúncia por autopromoção em desfavor do senhor Rodrigo Janot, praticada no curso de investigação passível de enquadramento no artigo 40, crimes de responsabilidade, item 4 da Lei nº 1079, de 1950. Petição número 5, de 2015, referente à representação denúncia por desperdício de dinheiro público em desfavor do senhor Rodrigo Janot, praticado na administração da Procuradoria-Geral da República quanto ao abuso de concessão de passagens e diárias a membros do Ministério Público Federal, passível de enquadramento no artigo 40, crimes de responsabilidade, item 4 da Lei nº 1079, de 1950. Petição número 6, de 2015, referente à representação denúncia por improbidade administrativa em desfavor do senhor Rodrigo Janot, praticada na administração da Procuradoria-Geral da República quanto à nomeação de servidora sem amparo legal, passível de enquadramento no artigo 40, crimes de responsabilidade, itens 3 e 4 da Lei nº 1079, de 1950, e no artigo 319 do Código Penal, prática de ato de ofício contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. No Tribunal de Contas da União, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, 2 processos. Processo número 017.115/2015, hífen 9,
proposta de fiscalização e controle número 3 de 2015 na Casa de Origem, de investigação do termo do contrato número 55/2014, celebrado em 14 de outubro de 2014, entre o Ministério Público Federal e a empresa Lúcia Bittar e Filhos Incorporadora Limitada, referente ao contrato de aluguel sem licitação de um prédio de luxo para uso da PGR, Procuradoria-Geral da República, essa simpática sigla pela qual é conhecida a Procuradoria-Geral da República, na QI 15 do Lago Sul, em Brasília. Aos autos do processo do TCU, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, somente para que vossas excelências tenham ideia, aos autos do processo do TCU já foram apensados, por diligência do próprio tribunal, 6 novos documentos da espécie, comprobatórios e evidências, para instrução e análise do relator ministro Benjamin Zimmler. O segundo processo, número 017.110/2015, hífen 7, proposta de fiscalização e controle número 4 de 2015 na Casa de Origem, de investigação do termo do contrato número 83/2014, celebrado em 26 de dezembro de 2014, entre o Ministério Público Federal e a empresa Oficina da Palavra. Oficina da Palavra. Desse nome iremos ouvir muito falar daqui por diante. Referente à contratação sem licitação de empresa de comunicação para implantar mecanismos de governança interna com o intuito de melhorar o diálogo entre o Procurador-Geral da República e a alta administração, os membros e os servidores do Ministério Público Federal. Aos autos do processo no TCU, já foram apensados por diligência do próprio tribunal 10 novos documentos já apensados pelo próprio Tribunal de Contas da União a este processo de fiscalização da espécie, comprobatórios e evidências para instrução e análise do relator, ministro Benjamin Zimmler. E eu aqui faço uma digressão, senhor presidente, se Vossa Excelência me permitir. Imaginemos nós se um desses 2 casos que estão sob observação, análise e fiscalização do TCU, se um desses casos, desses crimes por falta de licitação, ditos crimes, fossem cometidos pelos nossos prefeitos ou pelos nossos governadores. O que é que o Ministério Público não estaria fazendo com esses prefeitos e com esses governadores? Além de todas essas ações passíveis de julgamento e condenação do senhor Rodrigo Janot, há uma infindável lista de condutas ilícitas, reprováveis e abusivas praticadas pela PGR, novamente a simpática sigla pela qual é conhecido a Procuradoria-Geral da República, e que foram objeto de denúncias. A questão ora posta, senhor presidente, contudo, repita-se, eminentemente fática. Eminentemente fática. A absoluta omissão de informações sobre essas ações no processado, o que impede esta comissão de apreciar a indicação com o tradicional e conhecido detalhamento e senso de responsabilidade. Desta forma, apresentamos esse voto em separado com fundamento no inciso 1 do artigo 6º, do parágrafo 6º do artigo 132 do Regimento Interno do Senado Federal, em consonância com o artigo 383 do mesmo regimento e com a linha D do inciso 1 do artigo 1º do ato da CCJ número 1 de 2007, a fim de que sejam juntados aos autos do processado cópias das referidas ações a que está submetido o indicado, anexas ao presente voto. Era esta o meu pedido de falar pela ordem, senhor presidente, e pediria que o Vossa Excelência determinasse ao secretário que viesse recolher aqui esse voto com o pedido de apensamento ao processado. Eu acolho a manifestação de Vossa Excelência como um relatório adicional, porquanto o voto na escolha de ministros e outras autoridades é voto secreto. Eu recebo a indicação de Vossa Excelência como uma manifestação, não é, e um subsídio para a própria relatoria.
É exatamente esse o objetivo. Que a votação é secreta, não pode haver manifestação. Até porque eu aqui, senhor presidente, eu não estou dizendo, não estou declarando o meu voto, nem declinando o meu voto. Eu estou apenas, inclusive o senhor notou com que simpatia eu me referi à sigla PGR. Então eu aqui não trato de querer manifestar o voto, é apenas o título que eu encontrei dentro do regimento para que eu pudesse, colaborando com os trabalhos desta comissão, poder oferecer aos integrantes da Comissão de Constituição e Justiça informações que não constam do processado e que são informações extremamente importantes para que os senhores e senhoras senadoras tomem conhecimento para fazer o correto juízo sobre a recondução ou não do senhor Rodrigo Janot. É por isso que eu peço e agradeço a Vossa Excelência o acolhimento e a determinação à Secretaria desta comissão de juntar esta documentação que eu aqui apresento, juntamente com esse que tem o título voto em separado, mas que na realidade apenas a tipificação que encontramos dentro do regimento para podermos alertar esta comissão sobre os processos que correm em desfavor do senhor Rodrigo Janot, para que os senhores senadores e senhoras senadoras tenham conhecimento. É necessário, portanto, que cumpra-se a sua determinação de apensar esses documentos ao processado em relação a este caso da mensagem número 59. Para contrapor, senhor presidente. A presidência acolhe, como já o fez, a manifestação de Vossa Excelência, não como declaração de voto, mas como manifestação na discussão do relatório. O relatório tem discussão e Vossa Excelência teve e tem todo o direito de manifestar-se nessa ocasião. E quanto a essa intenção de apensar a sua manifestação ao relatório, não é, ao processado do relatório, não é, isso aí é manso e pacífico, como diriam os rábulas do interior. De maneira que Vossa Excelência fique tranquilo que a sua manifestação não pode ser ignorada nem pela presidência, pelo dever de cumprir o regimento da Casa e o regimento da Comissão de Constituição e Justiça, como pelos demais pares que estão aqui para ouvir a manifestação de Vossa Excelência com a autoridade que Vossa Excelência tem, senador da República e ex-presidente, senador da República e ex-presidente da República. Muito obrigado a Vossa Excelência, senhor Uma presidente. palavra na condição de relator. Senador Ferraz. Senhor presidente, em que pese, evidentemente, as prerrogativas do senador Collor, eu estou reafirmando na condição de relator, que fui designado por Vossa Excelência, que como relator eu observei ipsilíteres tudo aquilo que está consagrado na Constituição Federal, não apenas no artigo 128, parágrafo 1º do inciso 2º, como observei a integralidade daquilo que determina o artigo 383 do Regimento Interno do Senado, que consagra no inciso 1b que no caso dos indicados na forma do inciso 3º do artigo 52 da Constituição Federal, o indicado deve declarar, no caso específico a que faz menção Sua Excelência o senador Collor de Mello. 4. A existência de ações judiciais na quais figure como autor ou réu, com indicação atualizada da tramitação processual. O artigo 383, 8º, parágrafo 2º, diz que o indicado deve declarar por escrito o que está determinado quanto à existência de ações judiciais. E o indicado o fez por escrito. Portanto, eu considero que na condição de relator, o meu parecer está absolutamente
circunscrito à determinação constitucional e à determinação do regimento interno da Casa, em que pese reconhecer, naturalmente, a legitimidade, a prerrogativa, não apenas do senador Collor, como de qualquer senador, evidentemente, agir na direção do juízo de valor que o fizer. Portanto, eu devo essa satisfação a Vossa Excelência e aos membros dessa comissão, até porque essas declarações elas estão disponíveis para o cotejo de cada um das senhoras e dos senadores que poderão fazer o seu juízo de valor, e esse juízo de valor poderá, inclusive, ser enfrentado na sabatina. A sabatina é, inclusive, o ambiente adequado, e há algum tempo que esta comissão deixou de transformar sabatina em ação entre amigos. A sabatina é o ambiente republicano e democrático para que essas indicações da mais alta relevância do Estado brasileiro possa ser feito e esses contraditórios possam ser esclarecidos, de modo que na sabatina todas essas questões e tantas outras podem ser enfrentadas aqui nesse debate público. Apenas quero reiterar que, na condição de relator, eu agi no estrito rigor daquilo que determina a Constituição Federal e o regimento interno do Senado da República. Muito obrigado a Sua Excelência, senhor presidente. Eu queria só esclarecer o senador Ferraço que, efetivamente, pelo regimento, qualquer senador da comissão tem a prerrogativa, o direito de, na sabatina, arguir fatos constante de processos judiciais ou não, mas fatos da vida normal, a vida pública da autoridade indicada. Mas o regimento também diz, o regimento também assegura, após a leitura do relatório que Vossa Excelência fez, colocá-lo em discussão para que, neste momento, os senadores tenham a liberdade de fazer os seus comentários a respeito de algum fato que se relaciona com o relatório e com a própria vida do indicado. Evidentemente que sim. Pela ordem, o senador Collor. Eu agradeço a Vossa Excelência apenas para fazer um registro. Em nenhum momento aqui eu me ative ao parecer de Sua Excelência, o senhor senador Ricardo Ferraço, relator do mesmo. Eu estou aqui, inclusive, dizendo que não foram oferecidas informações suficientes para que pudesse constar do relatório de qualquer um que estivesse emitindo o seu parecer. O meu propósito é no sentido de colaborar com os trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça, no sentido de apensar informações que não constam do processado, e por isso, é claro, Sua Excelência, o senador Ricardo Ferraço não poderia se basear em outras informações que não aquelas do processado. É daí a minha solicitação, que Vossa Excelência já acolheu, de juntar ao processado essas novas informações que eu estou trazendo, para que as senhoras e os senhores senadores façam o seu correto juízo de valor sobre a personalidade do vetusto indicado, senhor Rodrigo Janot, que deseja ser reconduzido à simpática PGR. Em função disso, gostaria de fazer esse registro, nada tendo a dizer em relação ao relatório proferido por Sua Excelência, o senador Ricardo Ferraço. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o relatório. Não havendo mais oradores, a presidência passa a conceder a vista coletiva dos senhores senadores o relatório em apreciação.